Sabe uma daquelas ideias que parecem, assim, contraintuitivas? Quase perigosas. Sei bem. A gente está hoje diante de uma delas. A tese central do material que a gente analisou é que a busca pela riqueza do jeito que a maioria pensa pode ser uma receita para o fracasso. Para o fracasso emocional. Exato. E para provar esse ponto, a fonte vai buscar uma das figuras mais, sei lá, ricas e poderosas da história. E é um argumento provocador, né? Porque ele vai na contramão de quase tudo que a gente aprende sobre sucesso. Totalmente. A ideia não é demonizar o dinheiro, mas questionar a ordem das coisas. A ordem. E a figura usada para ilustrar isso é a do rei Salomão, que serve quase como um estudo de caso levado ao extremo, um experimento humano sobre o que acontece quando alguém consegue tudo, absolutamente tudo. E que experimento. Vamos mergulhar nisso, porque a gente não está falando de um milionário moderno. Não, de forma alguma. A fonte nos lembra que Salomão representa o auge do que era possível ter. Ouro que chegava a valer mais que prata, poder incontestável, sabedoria. Reconhecida internacionalmente. Exato. Ele zerou o jogo do sucesso material. E é exatamente por isso que o alerta que ele deixa no final da vida é tão poderoso. Com certeza. Não é a opinião de alguém que não conseguiu. É a conclusão de alguém que chegou lá no topo. É o que o texto chama de um alerta silencioso, porque não é um fracasso barulhento, visível como uma falência. É um colapso interno. As fontes, como o livro de Eclesiastes, não pintam só um quadro de um homem rico e triste. Não, é mais que isso. Pintam o retrato da exaustão. A exaustão de tentar de tudo. Sabedoria, prazeres, grandes construções, acumular riqueza. Tudo. E chegar à conclusão de que, sem um propósito que transcenda isso, é tudo vaidade. Uma corrida atrás do vento. Correr atrás do vento. Essa imagem é muito forte. É um esforço máximo com resultado zero. Zero insatisfação. Exato. Isso dá um nó na cabeça, né? Porque a gente é treinado desde cedo a correr atrás exatamente dessas metas. Sim. Se a pessoa que teve tudo diz que isso pode levar a um beco sem saída, a pergunta que fica e que o material coloca na mesa é: então, o que garante a satisfação? O que garante? Se não é o placar no banco, qual é o placar que importa? E é aí que vem a definição que é o coração de toda análise. Uma frase que parece simples, mas é de uma profundidade imensa. Qual é? A proposta é que a prosperidade não é sobre o quanto você tem, mas sim o quanto você consegue viver em paz com as escolhas que faz. Ok, viver em paz com as escolhas que faz. Isso soa bem, é quase poético. Mas tem um lado prático. Mas sendo um pouco cético aqui. Na prática, isso não é um luxo? Como assim? Para alguém que está lutando para pagar o aluguel no fim do mês, a prosperidade é o dinheiro na conta. A paz de espírito vem depois de pagar os boletos, né? Sim, entendi. O texto aborda essa tensão. Ele aborda, mas de uma forma indireta, e eu acho muito inteligente. A tese não é que o dinheiro não importa. Isso seria ingênuo. Certo. A questão é a busca cega por ele. A crença de que o dinheiro, por si só, é a solução. Ah, entendi. A paz viria de fazer a escolha consciente de buscar a segurança financeira como parte de um plano maior, e não como o único objetivo que magicamente vai resolver tudo. Sem esse pra quê. Exato. Sem esse pra quê, a busca pelo dinheiro se torna a própria armadilha. Entendi. Então não é sobre não querer o carro de corrida, mas sobre saber para qual destino você está dirigindo antes mesmo de ligar o motor. Perfeito. Porque como a fonte usa na analogia, um motor potente sem um destino só queima combustível à toa. E isso me leva a outra distinção crucial que o material faz. Qual? A diferença entre ferramenta e objetivo. Sim, e essa é talvez a inversão de lógica mais comum e mais perigosa que existe. Com certeza. O material é enfático nisso. Dinheiro é ferramenta. Liberdade é o objetivo. O problema começa quando a ferramenta vira o objetivo final. Exatamente. Quando isso acontece, a fonte afirma que a vida começa a cobrar. E essa cobrança não vem como uma fatura no correio. Não mesmo. Ela se manifesta como ansiedade crônica, como a sensação de estar preso em algemas de ouro ou aquele vazio existencial. Aquele vazio que a gente vê em pessoas que de fora parecem ter tudo, né? Esse mesmo. E essa cobrança é sutil. A pessoa olha para a vida que construiu, a casa grande, a carreira de sucesso,
e não entende por que não se sente feliz. Ela cumpriu o roteiro. Cumpriu o roteiro. O que deu errado. E o material aponta para um erro de cálculo que quase todo mundo comete. A ideia de que, quando tiver dinheiro, aí sim eu vou organizar minha vida, minha saúde, meus relacionamentos. A famosa procrastinação da vida. E o argumento central é que a realidade funciona de forma exatamente inversa. Inversa? A clareza sobre o que você quer da vida não é uma consequência da prosperidade. É um pré-requisito. É um pré-requisito. Quem não sabe o que quer, se perde. Mesmo que, ou especialmente se, estiver ganhando muito dinheiro. O dinheiro, nesse caso, só acelera a jornada na direção errada. Nossa, a empresa por uma fortuna e no dia seguinte entram em depressão profunda. Sim, acontece muito. A vida inteira deles foi a caçada. O propósito era a jornada de construir e vencer. Quando a caçada acaba, A identidade entra em colapso. Exato. o que eles são sem a luta? O dinheiro na conta não responde essa pergunta. Não responde. E o texto leva isso um passo adiante. Ele sugere que o problema não é a caçada ser emocionante, mas sim a pessoa definir a própria identidade através da caçada. Quando a caça acaba, a identidade se desfaz. É uma crise de propósito, Sim, que o dinheiro não só não resolve, como muitas vezes agrava, porque ele tira a desculpa de ter que trabalhar para sobreviver. verdade. Agora a pessoa tem todo o tempo e dinheiro do mundo para encarar o próprio vazio. Isso é assustador e o que eu achei mais interessante é como a análise transforma essa filosofia toda em algo, assim, dolorosamente prático. Sim, Ela não fica só no diagnóstico. Ela propõe um caminho começando com umas perguntas de clareza que são um verdadeiro exercício de honestidade. é a parte da autoavaliação. E a proposta é que essas perguntas sejam respondidas em silêncio, sabe? Sem a pressão de ter que soar bem para os outros. A primeira é: por que eu quero crescer financeiramente? Parece óbvia, né? A resposta automática é para ter liberdade, para não me preocupar. Claro! Mas o exercício que o material propõe é ir mais fundo. O que significa liberdade para você especificamente? Boa. É ter a tarde de terça livre para buscar o filho na escola. É poder largar tudo e morar em outro país por um ano. É não ter que olhar o preço no cardápio. Uhum. Sem essa especificidade, liberdade é só uma palavra bonita e vazia. E muitas vezes, ao cavar fundo, a pessoa descobre que o que ela chama de liberdade é, na verdade, uma busca por aprovação do pai, Nossa, ou uma tentativa de se sentir segura depois de uma infância de escassez, ou uma forma de vencer uma competição imaginária. e são motivações que o dinheiro não cura. Não cura. Ele pode até piorar, porque você atinge a meta financeira e percebe que o sentimento de inadequação continua lá. Exatamente. Aí vem a segunda pergunta que está conectada a essa. O que eu realmente espero que mude na minha vida com mais dinheiro? Essa é outra pergunta-chave. A resposta superficial é tudo, mas o desafio é ser brutalmente específico. O que as pessoas descobrem aqui segundo a lógica do texto? Descobrem a grande armadilha da expectativa. Elas esperam que com mais dinheiro vão se tornar mais disciplinadas, mais saudáveis, mais pacientes. Sim, Mas o dinheiro é um amplificador do que já existe. Se a pessoa é desorganizada com pouco, provavelmente será desorganizada com muito. faz sentido. Se os relacionamentos são ruins, o dinheiro pode adicionar uma camada de complexidade e desconfiança. Ele não conserta traços de personalidade. Não. Essa pergunta força a pessoa a separar o que é um problema financeiro de fato de um problema pessoal que ela está projetando na falta de dinheiro. Isso é muito poderoso. E nos leva à terceira pergunta, que talvez seja o checkmate. Esse dinheiro que eu busco vai me trazer mais liberdade ou apenas mais responsabilidades sem uma direção clara? Essa é a pergunta que expõe o paradoxo do sucesso. Muitas vezes, um salário maior vem com mais horas de trabalho, mais estresse, menos tempo para a família. A conta não fecha. Não fecha. Uma empresa maior significa mais funcionários, mais problemas, mais risco. Se a liberdade era o objetivo inicial, a pessoa pode acabar construindo para si uma prisão de luxo. Uma prisão de luxo é isso. Ela tem mais dinheiro, mas menos vida. Sem a clareza do para quê, a busca por mais vira um ciclo vicioso de adquirir mais responsabilidades que te afastam do objetivo original. É um exercício de honestidade brutal.
E o que torna tudo isso ainda mais complexo é que a gente não faz essa busca interna numa bolha, né? Não mesmo. O material menciona algo que me deixou intrigado: a existência de leis invisíveis que continuam decidindo quem cresce e quem fica pelo caminho. O que seriam essas leis? Exato. O grande conflito que a análise sugere é este. Como você mantém sua paz interior, seu propósito, Suas respostas honestas. enquanto joga um jogo externo, cujas regras, essas leis invisíveis, muitas vezes incentivam o exato oposto. E como é esse jogo externo? Ele premia a comparação, o status, o crescimento a qualquer custo, a imagem acima da substância. É a tensão entre construir sua própria definição de sucesso e ser pressionado a adotar a definição do mundo. Então, de um lado, a gente tem esse trabalho de autoconhecimento quase espiritual. Do outro, a realidade pragmática e muitas vezes brutal do capitalismo. Esse é o dilema. Como conciliar os dois? É aí que entra o mini desafio que o material propõe para fechar essa reflexão, certo? Sim, depois de refletir sobre as perguntas, o desafio é condensar tudo numa única frase. O que prosperidade significa para você? Sem copiar, sem romantizar. Sem copiar. A sua verdade nua e crua pode ser ter tempo para ler sem culpa, pode ser não sentir um frio na barriga quando o cartão de crédito é passado. Ou poder bancar o melhor tratamento de saúde para os meus pais. Exato. Essa frase se torna uma bússola pessoal. Uma bússola. Gostei disso. Porque, como o texto alerta em outra citação poderosa, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho cansa. Cansa demais. A falta desse destino pessoal, dessa bússola, transforma a jornada em pura exaustão. Mesmo que seja uma jornada de muito sucesso financeiro. A pessoa ficar rica, mas cansada da própria vida que construiu. Porque não era a vida que ela realmente queria. Era apenas a que parecia correta ou impressionante para os outros. E esse cansaço é a manifestação final da prosperidade sem alma. É o resultado de vencer no jogo externo, mas perder completamente o jogo interno da paz e do propósito. Então, juntando todas as peças, o que tudo isso significa? A mensagem central parece ser que a arquitetura da nossa vida financeira precisa começar com uma planta baixa interna. Gostei da analogia. Primeiro, a gente define com clareza o que é paz, liberdade e propósito para nós. Só depois o dinheiro entra como material de construção para erguer essa visão, e não o contrário. Perfeito. A análise nos mostra um caminho que vai totalmente contra a maré. A cultura geral, os gurus de finanças muitas vezes dizem: primeiro, foque em acumular. Depois, quando estiver rico, você pensa no que fazer com isso. O que a gente está vendo aqui inverte tudo. Inverte completamente. O foco primário deve ser em estratégias para ter clareza. A tese é que, sem essa fundação interna sólida, qualquer arranha-céu financeiro que você construa corre o risco de desmoronar emocionalmente. E é impressionante como essa mensagem ilustrada por uma figura de milhares de anos atrás nunca foi tão atual. Nunca. Hoje, talvez seja ainda mais difícil fazer esse trabalho interno. Sem dúvida. Vivemos na era da comparação constante. O sucesso dos outros é esfregado na nossa cara o tempo todo nas redes sociais. É verdade. Vemos a edição de melhores momentos da vida de todo mundo. As conquistas, as viagens, os carros. Essa análise toda serve como um antídoto necessário. Um antídoto. Um lembrete de que a métrica mais importante de prosperidade, aquela paz com as próprias escolhas, não pode ser fotografada. Não gera likes, não pode ser postada. É um placar estritamente interno. Um placar interno é uma boa forma de resumir. E para fechar, a reflexão final que o material nos deixa é justamente sobre essa dualidade. Ele nos lembra que Salomão nos deu princípios eternos sobre o jogo interno. Sim. Mas que hoje as tais leis invisíveis do jogo externo continuam operando e são mais fortes do que nunca. E essa é a grande questão que fica para a gente pensar. Se a prosperidade verdadeira é um estado interno, essa paz com nossas escolhas, como a gente equilibra essa busca pessoal e intransferível com as regras muitas vezes implacáveis do jogo externo? Uma pergunta difícil. Como construir uma vida próspera por dentro sem ser engolido ou deixado para trás? A resposta não está pronta no material, mas a pergunta que ele nos força a fazer é talvez o verdadeiro começo de uma jornada em busca de uma prosperidade que faça sentido.